Seja bem-vindo ao Comunicar Cibersegurança, o podcast do Centro Nacional de Cibersegurança. Este é o espaço de conversas, onde o objetivo é a discussão, a promoção e a reflexão das matérias de interesse relacionadas com a cibersegurança. E hoje temos como convidada Joana Lobo, que eu vou passar a apresentar. Joana, se me permite, e diga-me se alguma coisa estará aqui errada. A Joana é licenciada em Engenharia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e mestre em Gestão Ambiental, Materiais e Valorização de Resíduos pela Universidade de Aveiro, estando atualmente responsável pela Unidade de Negócios da IT Security da APSER e focada em sistemas de gestão de segurança da informação e cibersegurança, disponibilizando os serviços de certificação dos sistemas de gestão relacionados com as tecnologias de informação. E, Joana, muito obrigada por estar aqui connosco. Veio do norte do Porto de propósito para gravar este podcast e temos muito a agradecer a sua presença aqui. E começando por falar nas PMEs, eu pergunto qual a vantagem das mesmas enverdarem por um processo de transição digital, uma vez que ficam expostas aos riscos decorrentes da sua presença no ciberespaço. Olá, Ruth, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. De facto, as pequenas e médias empresas de Portugal hoje em dia têm muitos desafios e, sem dúvida, um deles passa por ser a cibersegurança. Hoje em dia já é improvável não estarmos no espaço digital. E, de facto, apesar de este próprio espaço criar todas as oportunidades para que as empresas cresçam, se desenvolvam e que cheguem, no fundo, mais longe, de facto também traz mais riscos. E por isso mesmo, para colmatar estas diversidades, o selo de maturidade digital é uma ferramenta muito útil, que permite que as empresas, para a componente da cibersegurança, sigam as melhores práticas disponíveis para se tornarem mais resilientes e, no fundo, protegerem melhor a sua informação, protegerem os seus dados e estarem mais preparadas para os cibercrimes. E, neste sentido, que instrumentos existem para as PMEs iniciarem esta presença no ciberespaço desta forma mais confiável, mais segura? No fundo, o selo de maturidade digital está suportado por uma norma, por um documento normativo português, uma especificação técnica, que foi desenvolvida com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança e que, de facto, é uma excelente ferramenta para as empresas começarem. O primeiro passo é simples, é comprar a norma e, no fundo, implementar as medidas que estão vertidas neste documento. Esta norma acaba por ser um documento simples, claro, conciso e que apresenta diversos níveis, ou seja, as pequenas e médias empresas, em função das suas necessidades e do seu nível de maturidade, porque nem todas estão ao mesmo nível, e no fundo esta norma permite, como tem 3 níveis, o nível bronze, prata e ouro, vai acompanhar as empresas, identificando qual é o seu nível de maturidade digital e onde é que a empresa se propõe e que necessidades é que tem. No fundo é uma ferramenta que está disponível, obviamente tentou-se nesta norma ter muito presente quais os requisitos que a empresa tem que implementar e, no fundo, também, além dos requisitos, fazer uma descrição e simplificar, no fundo, aquilo que se pretende. E é uma norma muito transparente, porque também ela própria indica as evidências que tanto a organização tem que demonstrar, assim como a equipa auditora em auditoria de certificação vai aprofundar e questionar à empresa, no fundo, se implementou o requisito e se está em conformidade com as melhores práticas. Pronto, e voltando aqui um bocadinho à primeira questão, eu gostaria que reforçasse quais as vantagens de uma organização em adotar este selo digital. No fundo, a principal vantagem é, no caso de uma empresa que não tem nenhuma medida implementada, que está num nível muito elementar, é começar a entrar e a criar uma cultura de cibersegurança. Porque isso, sem dúvida, nos dias em que vivemos, em que cada vez mais as empresas
utilizam tecnologias de informação e de comunicação, se não tiverem aqui a adoção de boas práticas para mitigar os riscos e as vulnerabilidades a que estão sujeitas, sofrem imensas perdas, quer de informação, danos causados também em termos de atividade e até pode chegar a uma situação de paragem total da sua atividade. Por isso a primeira é mesmo uma vantagem interna de iniciar-se uma cultura de cibersegurança, de, no fundo, formar a sua equipa, de capacitar os seus colaboradores a adquirirem competências digitais e estarem mais sensíveis e conscientes de todos os riscos de cibersegurança. Numa segunda vantagem, obviamente, a questão de uma maior capacidade de, no caso de estar perante um ciberataque, de fazer face, e todos sabem na organização o que é que têm que fazer. Todos sabem prevenção. O seu papel, não é? E, no fundo, se no caso de acontecer um ciberataque, uma perda de uma informação, toda a empresa sabe qual é o seu papel. Ou seja, torna as empresas diferenciadoras, competitivas e, no fundo, muito mais preparadas para fazer face a este tema, não é? Que nos preocupa. Interessante. Há também uma vantagem que pode acontecer, que é esta capacitação que as pessoas passam a ter, que as levam para casa. Também. Exatamente, Ruth, sem dúvida. Eu costumo dizer que, de facto, não é só as empresas investirem em tecnologia, em arquitetura, em sistemas de redes, mas tudo isso nada vale se a empresa também não adotar a formação, capacitar os seus técnicos, porque isto não é um problema que é só da área da IT, não é? No fundo, é um problema que é transversal à organização, e toda a organização tem que estar capacitada para. De facto, tem que haver aqui também uma aposta grande na literacia, não é? nesta formação, e de facto as PMEs acabam por não ser as empresas que estão mais preparadas para, não é? Claro. Mas, de facto, quando comparamos estas preocupações das pequenas e médias empresas até com a Europa, percebemos que as pequenas e médias empresas de Portugal até nos surpreendem e até estão bastante preocupadas com a questão da cibersegurança e até já têm feito esforços para capacitar os seus colaboradores, o que é bastante positivo. E isso são boas notícias, claro, Joana. Que sim. Pronto, já nos falou aqui do seu digital. Eu gostaria que, de uma forma mais descritiva, nos pudesse explicar o que isso implica e o que é que as empresas de facto precisam de fazer e que esforço é que é solicitado a estas organizações, sendo que, na verdade, algumas delas são de tamanho pequenino, não é? Claro. De facto, o selo de maturidade digital divide-se em 4 componentes, sendo que a componente da cibersegurança é aquela que, de facto, também tem suscitado mais interesse por parte das empresas. Esta componente, o primeiro passo é, sem dúvida, como já referi, comprar a norma, identificar qual é o nível, ou seja, o nível bronze será um nível mais adaptado para as empresas mais pequenas, de menor dimensão, aquelas que não têm tanta capacidade técnica e de recursos para poderem, no fundo, investirem nas medidas de cibersegurança. E também até aquelas que, por uma questão de atividade, porque no fundo este selo de maturidade digital pode ser uma certificação que está que pode ser utilizada por qualquer empresa, seja ela pública, privada, de qualquer setor, de qualquer dimensão, ok? Obviamente há aqui um foco muito grande nas pequenas e médias empresas, Claro. Mas de facto qualquer empresa pode neste momento obter esta certificação. O nível bronze é sem dúvida o nível mais basilar da certificação, é para as empresas que de facto não têm tantas necessidades. Depois a seguir o nível prata já requer de alguma capacidade técnica de investimento e de recursos humanos, e de facto os requisitos também são diferentes. E depois, por fim, temos o nível mais exigente, que é o nível ouro,
e que de facto está mais adaptada às empresas que também têm mais recursos e que no fundo até elas próprias também possam já ter implementado alguns sistemas, nomeadamente o sistema de gestão de segurança da informação, a 27001, e que no fundo acaba por ser o selo de maturidade digital um complemento à certificação que já têm e no fundo estarem mais preparadas, obviamente, para estas questões. Óbvio. E até gostaria de ir um bocadinho mais longe, não sei se o pode fazer, mas que nos dê alguns exemplos de empresas que adotaram esta certificação e, no fundo, que vantagens é que já experienciou ou que identifica as mais-valias. Sim, nós no fundo a APSER já conta com algumas empresas que estão certificadas na componente da cibersegurança para os 3 níveis. Okay. Mas de facto o que sentimos é que, independentemente do nível, independentemente da capacidade da própria organização, porque muitas até já têm sistemas de gestão implementados, não só na área da qualidade, como na área de sistemas de gestão de segurança da informação, mas o que sentimos é que todas elas demonstram muito apreço da forma como o selo de maturidade digital e a própria norma, da forma como está escrita, esta clareza, esta evidência que em termos daquilo que a empresa tem que realmente se preparar, o que é que tem que fazer, quer em termos de planos de formação, quer em termos de segurança das suas redes, de acessos, de política de segurança de informação. No fundo está muito bem explicado e de facto quem já tem até esta componente dos sistemas de gestão, das normas ISO, dos padrões internacionais, de facto considera que se fez aqui um excelente trabalho neste documento, por isso eu penso que essa é a principal vantagem. De facto aqui, obviamente, como eu costumo dizer, não é só ter aqui a fase da certificação, claro, não é? óbvio, Isso é o início, é a concessão da certificação é o início, depois a empresa, obviamente, todos os anos tem que se a voltar a avaliar, não é? Temos que voltar a realizar uma auditoria, perceber, obviamente, porque as empresas também vão evoluindo, perceber vão crescendo, vão apostando noutros serviços, noutros produtos e que, de facto, o selo de maturidade digital tem que acompanhar a empresa, não é? No fundo, e de facto a empresa tem que, com base nas melhores práticas que estão disponíveis, perceber que é um processo contínuo, é um processo de melhoria, tem que melhorar os seus processos. E isso, de facto, é uma grande ajuda ter aqui esta certificação, porque, no fundo, vai haver aqui um acompanhamento ano após ano e a empresa vai perceber que, de facto, acaba por ter as ferramentas disponíveis para também poder crescer, não é? Porque é esse o objetivo. Tem essas ferramentas e ao mesmo tempo acaba por ganhar mais confiança e isso é fundamental para o seu negócio. Sim, no fundo, Ruth, a própria empresa, como eu digo, a confiança é nos dois sentidos, é para a própria empresa, para os seus colaboradores, não é? E no fundo para os seus parceiros, partes interessadas, clientes, fornecedores, não é? No fundo acaba por ser aqui uma certificação que é para os dois lados, não é? Os dois lados, e que acaba por demonstrar de facto que aquela organização traz negócios de confiança. É verdade. Em matéria de cultura de cibersegurança, o que é que considera que o selo digital pode trazer? Médio, longo prazo. Eu penso que, para não me repetir, não é? Mas acabo sempre por me repetir, de facto, estas boas práticas que encontramos e que, no fundo, agora as empresas têm que adotar para se tornarem mais resilientes, eu penso que acabam por ser boas práticas de gestão, ferramentas que protegem, no fundo, a informação, as suas redes, e acabamos por perceber que de facto não é uma cultura que se faz de imediato, nem com a própria certificação. Eu penso que de facto deve haver aqui um envolvimento grande, e porque é um compromisso que a empresa assume quando faz um processo de certificação, mas é um início e de facto tem que haver aqui, obviamente, a longo prazo, um investimento e um acompanhamento grande e porque as boas práticas e os requisitos que estão vertidos de cibersegurança, muitas vezes a empresa pode ter alguma dificuldade se não for ajustando os seus processos e as suas metodologias ao longo do tempo. Por isso, sem dúvida, é um início,
mas depois há que fazer aqui, obviamente, um acompanhamento e ir ajustando para garantir que, de facto, a conformidade com os requisitos que estão vertidos continua. Exatamente. E estamos aqui já a entrar na reta final. Vou-lhe fazer esta última pergunta, que é: quais as principais melhorias em termos de cibersegurança para uma empresa adotar em termos de certificação nos seus processos? Também já foi aqui respondendo um bocadinho a isto, mas agora de uma forma mais específica. Eu penso que a dificuldade que pode existir, e o que temos sentido com os nossos clientes que já estão certificados e pelas empresas que nos contactam, é que muitas vezes as medidas de cibersegurança não existindo, ou sendo elas muito mínimas, a empresa já está criada, não é? No fundo já tem os seus processos, já tem a sua infraestrutura, já tem os seus sistemas de redes, e muitas vezes a principal dificuldade é, face ao investimento que já foi realizado pelas empresas, muitas vezes têm que abdicar de algum fornecedor, adaptarem-se, e no fundo isso é que acaba por ser um bocadinho mais complicado no início, não é? Deste processo. Mas de facto, se tudo já viesse de trás, não é? Ou seja, numa empresa que esteja agora a ser criada, se de facto já conseguisse adotar estas medidas de cibersegurança na escolha dos seus equipamentos, na escolha dos recursos, das capacidades que precisa, ou seja, tudo isto seria mais fácil, sem dúvida. Mas estamos a falar, de facto, de empresas que já existem, que já estão em atividade, e que esse pode ser, de facto, a maior dificuldade que elas possam sentir. Joana, eu espero que haja aqui pessoas com potencial a começarem uma empresa que nos estejam a ouvir. Eu penso que sim. Eu até vou mais longe. Eu penso que até nas universidades, de facto, se poderia incluir as boas práticas de cibersegurança, não é? Estes módulos, para permitir que, de facto, quando se crie algo de raiz, já esteja incorporado, digamos assim, no projeto. Exatamente. Joana, passou muito rápido. Podíamos continuar aqui a falar deste tema que é tão importante, mas chegámos ao fim, e agradeço mais uma vez. Eu é que agradeço, ter vindo lá de cima para estar connosco. Foi de facto muito bom, e até breve. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Obrigada. E igualmente agradecemos a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Nós regressamos numa próxima sessão para discutir, como sempre, temas da atualidade relacionados com a cibersegurança. E também sugerimos que nos visitem em www.cncs.gov.pt, onde vão encontrar um conjunto de atividades que estão disponíveis ao cidadão e também às organizações. Obrigada, até breve, e não se esqueça, fique ciberseguro.